Fala, Doc, beleza, gente? Aqui é o Furlan, tô aqui de novo com vocês, tá? E hoje, gente, eu trouxe um dos grandes assuntos que a gente precisa, como médico, clínico geral, sair da faculdade sabendo e não só sabendo diagnosticar, como sabendo tratar também, tá? A gente vai falar hoje de transtornos de ansiedade. E para quem não sabe, os transtornos de ansiedade, eles são extremamente comuns e é uma das principais causas de consulta médica na atenção primária à saúde, não só na atenção primária, como também em emergências, né? Se a gente pensar em todos os transtornos de ansiedade. E às vezes o que a gente tem na cabeça é que os transtornos de ansiedade, eles são um grande transtorno, né? E na verdade os transtornos de ansiedade eles subdividem em múltiplos diagnósticos e muitos desses diagnósticos ocorrem isolados e muitas vezes ocorrem sobrepostos, na grande maioria das vezes ocorrem sobrepostos. E como sempre, né? Vamos resolver a questão, vamos tentar aprender junto. O que eu separei hoje pra gente são os principais subdiagnósticos, né, dos transtornos de ansiedade. Então a gente vai falar um pouquinho de transtorno do pânico, relacionado ou não à agorafobia, né? Falar um pouquinho do TOC também, né, o transtorno obsessivo compulsivo, um dos mais comuns, né, transtornos de ansiedade. Falar um pouquinho das fobias, tá, das fobias sociais e fobia específica. E claro, né, a gente vai falar também do transtorno de ansiedade generalizada, tá bom? Esses 4 grandes diagnósticos, transtorno de ansiedade generalizada, que disparado como um dos mais comuns, um dos que mais leva o paciente, né, a buscar ajuda na atenção primária à saúde. E, obviamente, todos os diagnósticos que a gente precisa saber, sair da faculdade sabendo e também saber não só o diagnóstico, mas manejar esse paciente, tá bom? Porque nem tudo é encaminhado, a grande maioria desses diagnósticos é tratado pelo clínico geral, pelo médico de família, beleza, gente? Bora lá então, bora conversar um pouquinho. Gente, se tiverem dúvida, me peçam, tá? Tô acompanhando vocês pelo chat. Vou pedir, por favor, que vocês participem, tá bom? A ideia é que a gente construa esse conhecimento junto. O que eu fiz? Qual que é o meu objetivo? Como que eu organizei essa live? Dessa vez a gente vai começar fazendo algumas questões sobre os transtornos, tá? Os 4 transtornos que eu falei aqui. Sobre as fobias, o transtorno do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada e, por fim, o TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo. E, por fim, eu trouxe, então, mais uns 4 ou 5 casos clínicos para a gente tentar diagnosticar e tratar esses pacientes. Belezinha, gente? Bora lá, então. Bora aprender junto, tá bom? Participem, por favor, não tem problema errar. Chutem, a ideia é que a gente aprenda junto, tá bom? Bora lá, então. Vamos lá. Começar aqui com a primeira questão que eu separei aqui, então, sobre... Vamos lá, sobre transtorno do pânico, tá, gente? Vamos lá, então. Sobre o transtorno do pânico, assinale a alternativa incorreta, tá bom? Incorreta, gente. Letra A, então, os ataques de pânico, eles são ataques agudos e graves de ansiedade. Letra B, pode estar associado à agorafobia. Letra C, os episódios geralmente duram dias. E letra D, deixa eu descer um pouquinho, o tratamento do ataque de pânico é feito com antidepressivos em casos crônicos, né? E benzodiazepínicos em casos agudos. Gente, qual dessas alternativas está incorreta? A, B, C ou D? O que vocês marcariam, gente? Vou acompanhar vocês pelo chat aqui, tá bom? Podem chutar, não tem problema nenhum, tá? Vamos tentar aprender junto. Estamos, gente, de xícara nova da Medicine, pô. E aí, gente, o que vocês marcariam aí? Que é o primeiro subdiagnóstico que a gente vai falar, tá bom? Depois eu vou trazer caso clínico sobre isso também, sobre os transtornos do pânico. Olha só, Valéria botou letra C, Amanda C, Luane C, Jéssica C. Todo mundo foi de letra C. Perfeito, tá, Docs? Mandaram bem, olha só. Vamos por alternativa aqui, só para ilustrar, né? O que a gente tem, né, sobre o transtorno do pânico. O transtorno do pânico, na verdade, ele é um transtorno caracterizado pela ocorrência espontânea, né? E inesperada de ataques de pânico, que ocorrem de forma recorrente, tá? Esses ataques, eles ocorrem de forma inesperada, então o paciente está bem, ele evolui com um ataque de pânico. O ataque de pânico nada mais é que a descrição da letra A, que é um ataque agudo e grave de ansiedade. Então seria a famosa crise de ansiedade que o paciente tem. Então ele evolui com um medo exagerado, né? uma sensação ruim, sensação de catástrofe, de morte iminente, sintomas, né, físicos típicos de uma crise de ansiedade, crise de pânico, né? Palpitação, sudorese, né, os sintomas autonômicos clássicos, né, taquicardia, e é como uma montanha-russa. Esse paciente, ele geralmente nem sempre tem gatilho, às vezes tem, às vezes não, né? A gente vai ver que algumas fobias específicas podem desencadear crises de pânico, como por exemplo a claustrofobia,
mas em geral o paciente ele desenvolve uma crise aguda, inesperada e de forma espontânea. Esse paciente ele evolui como uma montanha-russa, assim. A crise dura em cerca de 20 a 30 minutos e esse paciente ele começa a ficar mal e ele vai piorando, vai piorando, vai piorando. Em cerca de 10 minutos a crise atinge então o seu ponto alto, o seu pico, né? O paciente atinge o pico de sintomas em cerca de 10 minutos e depois ele tende a melhorar nos próximos 10 a 15 minutos, tá? Então, olha só. É um quadro agudo mesmo. Então, letra A está correto, os ataques de pânico são agudos e graves, tá? O paciente está bem, então ele faz um ataque muito grave de pânico, beleza? Pode estar associado à agorafobia. Gente, se parar para pensar um pouquinho na história, né? A agorafobia, né? Da onde que vem essa palavra? Só para ilustrar. A ágora eram os locais públicos, né? Que a gente tinha na Grécia Antiga, né? Então, a agorafobia nada mais é que o medo do paciente de estar em locais públicos abertos. Então, e ocorre uma alta associação entre agorafobia e transtorno do pânico. O paciente, muitas vezes, com transtorno do pânico, tem agorafobia, que seria o medo de estar em locais abertos, locais públicos, em que seria difícil conseguir um auxílio se ele tivesse uma crise de pânico. Isso acaba deixando o paciente, então, mais suscetível a ter uma crise de pânico, tá? Então, sim, pode ter associação com agorafobia, tá? A gente tem uma prevalência aqui chega a cerca de 6%, então é bastante coisa, tá? Na letra C, os episódios duram dias. Gente, perfeito, quem marcou a letra C, tá? Eu tava pedindo incorreta, na verdade não, né? Como eu falei, é como uma montanha-russa. Você tem um paciente que tem uma crise aguda, essa crise dura cerca de 20 a 30 minutos. E por que é como uma montanha-russa? Por que essa analogia, né? Porque o paciente, a montanha-russa, ela sobe, sobe e depois ela despenca, né? E é isso que acontece com o paciente. Ele começa a ter a crise, ele começa a ficar mal, ficar mal, ficar mal. Em cerca de 10 minutos ele atinge o pico de sintomas. Quando ele atinge o pico de sintomas, então os sintomas regridem nos próximos 10 a 15 minutos, tá bom? Então essa aqui é a nossa alternativa incorreta. E a letra D está correta, né? O transtorno do pânico é feito com uso de antidepressivos em casos crônicos e benzodiazepínicos em casos agudos. Doc, essa alternativa ela serve basicamente para tudo. Na fisiopatologia dos transtornos de ansiedade, a gente tem como destaque aqui 3 neurotransmissores: serotonina, norepinefrina e o GABA. E no transtorno do pânico não é diferente. Então, geralmente o tratamento é baseado com o uso de antidepressivos do tipo inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Tricíclicos também podem ser usados, tá? E benzodiazepínico sempre é o ansiolítico de escolha para quando você tem casos agudos, tá bom? Então, perfeito, isso daqui é uma boa alternativa também. O incorreto seria a letra C, beleza, gente? Ficar alguma dúvida, me peçam, tá bom? Olha só, um pouco só da epidemiologia, a gente tem uma prevalência de até 5% do transtorno de pânico na população geral. É mais comum em mulheres, tá? A gente tem, então, uma proporção de 2 mulheres para um homem. E, geralmente, a idade de início é muito jovem, tá? Geralmente, um paciente por volta dos seus 25 anos é quando tem início, tá? O transtorno do pânico. E muitos desses pacientes, eles, às vezes, apresentam um gatilho, né? A partir disso, ter desenvolvido o transtorno do pânico, mas muitas vezes não, tá? O tratamento se baseia no que falou da última alternativa ali, geralmente inibidores seletivos de recaptação de serotonina. E terapia cognitivo-comportamental, tá? Psicoterapia é sempre muito importante em todos os transtornos de ansiedade, tá bom? Bora para a próxima questão, Doc. Bora lá. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, que agora perdi a aba aqui. Gente, se ficar alguma dúvida, me peçam, tá? Vamos lá, então, sobre agora o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, tá? Um dos transtornos mais conhecidos de ansiedade, né? Às vezes o pessoal nem sabe que o TOC é um tipo de transtorno de ansiedade. Então, bora conversar um pouquinho sobre o TOC. Letra A, então, tá pedindo a alternativa incorreta, tá? Letra A é caracterizada pela presença de pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos. Letra B, o padrão de obsessão mais comum é o da dúvida, que seria o retornar para ver se a porta está fechada. Letra C, é aconselhável que o paciente reconheça os padrões compulsivos para realizar o diagnóstico. E letra D, o tratamento medicamentoso é feito com antidepressivos. Tá, e aí, gente? A, B, C ou D? Tá pedindo a alternativa incorreta, tá? E aí? O que vocês marcariam? Letra A está falando que é caracterizada pela presença de pensamentos, né, obsessivos e comportamentos compulsivos. Letra B está dizendo que o padrão de obsessão mais comum seria o da dúvida. Esse é aquele de o paciente, será que eu deixei o fogão ligado? Será que eu tranquei a porta? Então, é sempre aquela dúvida, né? Que invade, involuntariamente invade o pensamento do paciente. Letra C, é aconselhável que o paciente reconheça os padrões compulsivos, sabe? Para reconhecer, que ele reconheça que é irracional. E letra D está dizendo que o tratamento é feito com antidepressivos. E aí, gente? A, B, C ou D? Não tenho medo de errar, hein? Bora lá, gente. Bora lá. Respondam. Tentem.
Qual que seria a alternativa incorreta? B, Luana B, Hanna B. Mais alguém, gente? Amanda A, Daniele B. E aí, gente? Dessa vez deu rixa aqui, né? O pessoal discordou das respostas. E aí? Valéria botou C. Aniara C. Tá. Roberta B. O pessoal está respondendo. Grande dúvida aqui, o João botou B. Boa noite, João. O João botou B. E aí, gente? Dessa vez o pessoal ficou entre B e C aqui. Olha só. Vou eliminar as corretas aqui, tá? Duas que com certeza são corretas, tá? Primeiro, letra A é caracterizada, então, tá falando que o TOC é caracterizado pela presença de pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos. Essa é a definição exata, na verdade. Então, o paciente ele tem pensamentos obsessivos, ideias obsessivas, imagens obsessivas, que são nada mais são que pensamentos, né, ideias que vêm na mente do paciente sem que ele controle. Então, por exemplo, né, esse da dúvida que a gente está falando na letra B. O paciente ele sai de casa e instintivamente, né, quando ele está no caminho para o seu trabalho, no caminho para a escola, para a faculdade, vem o pensamento na cabeça dele: será que eu desliguei o fogão? Será que eu desliguei o gás? E muitas vezes é um pensamento irracional, o paciente nem ligou o gás de manhã, nem usou, mas ele começa a se questionar isso, é um pensamento obsessivo. E esse pensamento obsessivo gera uma ansiedade. Quando a ansiedade está instituída nesse paciente, ele acaba fazendo um comportamento compulsivo que vai aliviar essa ansiedade. Então vem o pensamento obsessivo: será que eu desliguei o gás? Gera ansiedade nesse paciente, ele fica preocupado e ele faz o comportamento compulsivo que vai aliviar esse sintoma, que seria voltar para casa e ver se de fato ele desligou o gás. E isso gera o ciclo do TOC, tá? Então o que acontece? A primeira está correta, tá? É justamente isso que é a definição de transtorno obsessivo compulsivo, né? Justamente dali o nome. Olha só, então. Letra B. Vou falar as corretas primeiro, tá, gente? Olha só. Letra A tá correta, tá? O pessoal ficou em dúvida entre B e C, então vamos pular para D. O tratamento medicamentoso é feito com antidepressivo. Perfeito, tá? Como eu falei, grande parte dos transtornos de ansiedade eles têm relação com alteração de serotonina, norepinefrina. O TOC, especificamente, né, ele tem alteração de serotonina, então sim, o tratamento aqui é feito principalmente com inibidor seletivo da recaptação de serotonina, tá? Paroxetina, fluoxetina, estalopram, tá? Exemplos clássicos aqui. Então sim, a letra D está correta. Pessoal, então ficou em dúvida com a letra B e C, olha só. Na letra C está falando que é aconselhável que o paciente reconheça os padrões compulsivos para realizar o diagnóstico. Gente, não só é aconselhável, como faz parte dos critérios diagnósticos. Para que você faça o diagnóstico de um paciente com TOC, ele precisa reconhecer que ele tem o TOC e que é um TOC racional. Por exemplo, o paciente tem esse TOC do fogão. Ou vou usar outro exemplo, fechar o portão de casa, o TOC da dúvida, né? A obsessão da dúvida. O paciente sai de casa todos os dias e todos os dias, quando ele está na metade do caminho, ele volta para ter certeza que ele fechou o portão de casa. A partir do momento que esse paciente reconhece que esse é um comportamento irracional, porque ele sempre fecha o portão, toda vez que ele voltou para casa esse portão está fechado, a gente pode fazer diagnóstico de TOC nesse paciente, tá bom? Faz parte dos critérios o paciente reconhecer que a obsessão, que a compulsão dele é irracional, tá bom? Então a letra C está correta, gente. Letra B, olha só. O padrão de obsessão mais comum é o da dúvida, tá? Falso. Por que falso? O padrão de obsessão mais comum, gente, é o da contaminação, o da limpeza, tá? A obsessão seria a contaminação e a limpeza excessiva seria a compulsão. Então, é o fato do paciente estar sempre lavando as mãos, estar sempre lavando alguma coisa, sempre limpando, sempre com aquele pensamento obsessivo de que está contaminado. Isso se exacerbou um pouco, né, com o decorrer da pandemia, porque a gente tem novas medidas de higiene, né, a enfatização das medidas de higiene, então o paciente acaba, né, o paciente que já tem, então, uma obsessão de contaminação acaba piorando isso. Tá, e o da dúvida entra onde? Eu usei tanto exemplo, né? A obsessão da dúvida é o segundo mais comum, tá? O primeiro mais comum é da contaminação, o fato do paciente sempre achar que está contaminado, está sempre lavando as mãos, sempre limpando a superfície, sempre tomando banho. Esse é o padrão da obsessão, né? A obsessão seria, então, a obsessão de contaminação e a resposta compulsiva para aliviar a ansiedade do paciente seria de limpeza, beleza? O da dúvida é o segundo mais comum, mas também é muito comum, tá? Então aqui é mais uma questão conceitual, beleza, gente? Isso, a Niara pediu por que está errado. Exatamente, só está errada por não ser a mais comum, tá? Aqui é uma alternativa mais conceitual mesmo. O mais comum é a obsessão de contaminação, tá? Esse é disparadamente o mais comum,
Muitas vezes o paciente nem percebe que tem, para ele é tão comum isso. E o segundo mais comum, então, seria o da dúvida, né? O de verificação. Se vocês não assistiram o filme da Netflix, acho que tá na Netflix, chamado Toque, é muito bom, tá? E ele mostra um desses toques que seria o toque da contaminação, que é o mais comum, tá, gente? Olha só, medicina segura. Será que eu apaguei a luz de casa? Exatamente isso. Às vezes isso nem é observado, né, pela gente. Se for ver, né, muita gente tem. E se estima que cerca de 50% dos pacientes iniciem, né, após um evento traumático, inicia o transtorno obsessivo compulsivo sem nem perceber. Então, o início agudo de transtorno obsessivo compulsivo após algum evento traumático. E muitas vezes isso é subdiagnosticado, tá? A gente tem uma prevalência de até 3% da população, que é muita coisa. E o início, geralmente, desse transtorno costuma ser por volta dos seus 20 anos, tá? Um início muito jovem também, assim como o transtorno do pânico. E entre outros, né, obsessões, a gente tem obsessão de simetria e precisão, né, obsessão com ordem, com números, número de sorte, número de azar. Não deixa de ser muitas vezes um transtorno, então, obsessivo compulsivo, tá? A gente tem, então, o curso tende a ser crônico, né, e até 1/3 dos pacientes podem ter sintomas depressivos associados, tá bom? Sempre ficar ligado com isso, beleza, gente? Bora para a próxima questão e se tiverem dúvida me peçam, tá? Às vezes eu dou continuidade aqui porque demora um pouco tem um delay entre o celular e o programa que eu uso, mas eu sempre leio, tá bom? Bora lá então, gente. Vamos lá. Agora sobre o transtorno de ansiedade generalizada, tá bom? Bora. Sobre o transtorno de ansiedade generalizada, assinale a alternativa correta, tá? É mais comum em homens, letra A. Letra B, são episódios agudos de ansiedade. Letra C, o diagnóstico é feito com a presença de ansiedade excessiva por pelo menos 6 meses. Gente, eu acho que caiu aqui porque travou para mim. Deixa eu ver se voltou aqui. Acho que voltou. Pronto, acho que voltou, gente. Tinha travado aqui no meu celular, daí... Pronto, voltou. Gente, vamos lá, então. Sobre transtorno de ansiedade generalizada. Assinale a alternativa correta, tá? Letra A é mais comum em homens. Letra B, são episódios agudos de ansiedade. Letra C, o diagnóstico é feito, então, com a presença de ansiedade excessiva por pelo menos 6 meses. E letra D, o tratamento para casos leves deve ser feito com antidepressivo. Beleza, o pessoal respondeu que travou, mas voltou. Show, gente, obrigado. E aí, gente, o que vocês marcariam nessa questão aqui? Letra A, B, C ou D? Lembrando que agora está pedindo a alternativa correta, tá? Aqui a gente está falando de transtorno de ansiedade generalizada. Doc, o transtorno de ansiedade generalizada é um dos mais comuns, tá? Esse é o que mais leva o paciente a procurar ajuda na atenção primária, tá? Então, é o que mais aparece mesmo e é o que você vai encontrar no seu consultório, tá? A gente, como médico, clínico geral, precisa saber manejar isso, precisa saber identificar e tratar esse paciente, manter esse paciente bem, tá bom? Olha só, o pessoal já foi de C aqui, todo mundo foi de letra C aqui. Beleza, olha só, gente. Perfeito, tá? Exatamente isso, tá? Diferente de outros distúrbios, por exemplo, transtorno depressivo, em que a gente pode ter diagnóstico muito antes, com 2, 3 semanas, ou transtorno maníaco depressivo também, que a gente faz diagnóstico com muito menos tempo. O transtorno de ansiedade generalizada precisa de 6 meses para fazer diagnóstico, tá bom? Por quê? Agora a gente responde as outras, né? Letra B, são episódios agudos de ansiedade. Falso, tá? A gente tem uma ansiedade crônica nesse paciente. Diferente. Quando a gente tem episódios agudos de ansiedade, a gente chama de transtorno do pânico, né? Os famosos ataques de pânico. Na ansiedade generalizada, né? A gente tem um transtorno em que o paciente ele tem uma preocupação excessiva. Aqui a gente tem a primeira grande diferença, né? Entre a ansiedade e o medo, né? O medo é uma reação fisiológica, algo que a gente conhece, tá? É um fato conhecido. Então, o paciente tem medo de alguma coisa. E a ansiedade não. A ansiedade ela põe o corpo em estado de alerta, assim como o medo, mas para algo desconhecido. Às vezes a gente acha que até sabe, né, que é conhecido, mas na verdade às vezes é uma projeção nossa. Então, o paciente ele tem uma ansiedade, tem essa preocupação excessiva por coisas que virão acontecer, né? A gente chama de ansiedade antecipatória, não é relacionada a um evento específico, então o paciente ele pode ter esses episódios de ansiedade, essa preocupação excessiva com diferentes fatos, tá? Isso tem que estar presente por pelo menos 6 meses para que a gente possa fechar diagnóstico de TAG, tá? De ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada. Lembrando que
A letra tá falsa, porque é mais comum em mulheres, tá? A gente tem uma proporção de mais ou menos 2 mulheres para um homem. É muito comum, tá, gente? Transtorno de ansiedade generalizada é o mais comum, tá? Tem uma prevalência que chega a 8%. Geralmente se inicia na segunda década de vida, por volta dos seus 10 a 20 anos é quando a gente tem início do transtorno de ansiedade generalizada. A letra C está perfeita, geralmente tem que estar presente por 6 meses para que se faça diagnóstico. E tratamento para. Olha só, a letra D está dizendo que o tratamento para casos leves deve ser feito com antidepressivo. Falso, tá? Falso, gente. Nem toda ansiedade se trata com antidepressivo. Qual que é a primeira escolha? É um antidepressivo, sim, tá? Seriam os inibidores seletivos de recaptação de serotonina ou tricíclicos, que também são muito utilizados, né? Noratriptilina, amitriptilina. E entre os inibidores seletivos, a gente tem fluoxetina, paroxetina, mas isso é reservado para casos mais graves, tá? Em que o paciente tem já esses 6 meses, a gente fecha o diagnóstico, mas o paciente tem um caso mais grave, mais avançado de ansiedade generalizada. Para casos leves, a gente tem indicação de psicoterapia, tá? Terapia cognitivo-comportamental, exercício físico, tá? A prática de atividade física, uma alimentação balanceada, uma boa higiene do sono, tudo isso está relacionado a melhora de sintomas de ansiedade, tá? Quando a ansiedade é crônica, beleza? E, gente, tá, precisei usar medicamento. O paciente está mais avançado, não adiantou fazer só psicoterapia, só atividade física, esse paciente precisou de tratamento. O que a gente faz? A gente tem as duas grandes opções de drogas aqui, né? Para tratamento de crônico, a gente usa os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, tá? Fluoxetina, paroxetina, estalopram. Nesse paciente, ele faz geralmente um curso de 12 a 18 meses de tratamento, tá? A gente reavalia esse paciente nesse meio tempo, obviamente. E esse paciente, ele obviamente, durante esse tempo, ele vai fazer a higiene do sono, não vai fazer atividade física, vai fazer psicoterapia. E caso o paciente precise, nas primeiras semanas, a gente pode associar um benzodiazepínico, tá? O prazolam, lorazepam, que você inicia esse benzodiazepínico nesse paciente durante um período de 2 a 3 semanas e vai diminuindo a dose gradualmente para que a gente fique só com o inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Beleza, gente? Olha só, a Luana botou que nesse momento fico nos chás, ajuda um pouco. Eu acho que travou de novo, gente, aqui. Deixa eu ver em que internet que tá. Deixa eu ver, acho que voltou, gente, aqui. Tá, a Luana botou que nesse momento fica nos chás. Beleza, faz parte também, tá? É sempre bom a gente conversar com o paciente, ver o que acalma esse paciente, quais que seriam as opções, né? O paciente às vezes vai te dizer assim, olha, eu dar uma caminhada me ajuda. Então incentiva isso, incentiva o exercício físico nesse paciente. Ó. Se ele disser que tomar chá de camomila ajuda, incentiva também, incentiva a tomar água, sempre medidas gerais para esse paciente, evitar o uso de medicação. Nem caso precise, a gente faz o uso de medicação, tenta fazer um curso de 12 a 18 meses. Se precisar tratamento agudo, a gente trata com benzodiazepínico também, retira assim que possível e mantém esse paciente com a menor dose possível, pelo menor tempo possível, tá bom, gente? Olha só. Bora para a próxima questão, então. Vamos lá. Agora deixa eu ver qual que foi que eu separei para vocês. Tem mais uma, duas aqui, depois a gente vai fazer os casos clínicos, tá? Olha só, a Lone botou que começou a fazer cross e ajuda muito a mais. Perfeito, exatamente. Atividade física, exercício físico, atividade física, academia, corrida em geral, né? A gente tem um benefício muito grande no paciente que tem ansiedade, tá? A gente tem liberação de endorfina, serotonina e isso acaba ajudando muito o paciente, tá bom? Gente, agora sobre as fobias. Deixa eu ver qual que é a próxima que eu separei, porque depois eu quero fazer casos clínicos com vocês, tá bom? Olha só. Sobre as fobias agora, gente. A cenário alternativa é incorreto. Falei que eu ia falar desses 5, né? Transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, o toque e as fobias. Agora vamos terminar falando das fobias e depois vamos fazer caso clínico junto, beleza? Olha só. Sobre as fobias, a cenário alternativa, então, incorreta. É um medo excessivo, então, de humilhação em algum contexto social. Letra B, a ansiedade antecipatória é a ansiedade antes de ocorrer o estímulo fóbico. Letra C, os beta-bloqueadores podem ser utilizados no tratamento. E letra D, uma fobia é necessariamente relacionada com o social. Gente, A, B, C ou D? E aí? E aí, o que vocês marcariam? A, B, C ou D, gente? Às vezes tá dando uma travada na internet aqui, mas é porque a internet não tá muito boa hoje não, tá? Mas tá voltando, tá funcionando. Amanda botou D, Valéria D. Ana D, Hanna D. Todo mundo foi na letra D aqui. João D. Gente,
Perfeito, tá? Perfeito. Parabéns, Docs. Hoje vocês estão acertando tudo, sério, muito bem mesmo. Olha só, rapidinho aqui, vamos ver, ó. Letra A, as fobias, né? Letra A é o medo excessivo de humilhação em algum contexto social. Tá, essa alternativa está correta pensando em fobia social, tá? E a gente já contrapõe ela com a letra D. As fobias em geral é quando o paciente ele desenvolve, né, um medo excessivo, uma ansiedade antecipatória. A ansiedade antecipatória é muito comum sobre algum contexto social, tá? A gente tem as fobias sociais, que é quando o paciente ele tem medo de fazer alguma coisa em público, o paciente tem medo de escrever, de falar em público, de se alimentar em público, porque ele tem medo que as pessoas estejam olhando e que ele faça alguma coisa errada, tá? Essa é uma fobia, então ele acaba ficando ansioso quando ele tem que passar por uma situação dessa, beleza? Então, uma fobia social, tá? Letra B, a ansiedade antecipatória é a ansiedade antes de ocorrer o estímulo fóbico. Perfeito, tá? Então, quando o paciente, por exemplo, ele sabe que ele vai ter que fazer um discurso, vai ter que apresentar um trabalho na aula, isso gera uma ansiedade antecipatória, tá? Essa faz parte, então, a ansiedade antecipatória é o que mais caracteriza as fobias sociais, tá? E essa especificamente, né, é muito comum. A fobia social, a fobia de falar em público, fobia de escrever em público. Às vezes o paciente ele tem medo de assinar um cheque, por exemplo, em público, de que ele faça alguma coisa errada, que as pessoas estejam observando, tá bom? Então a letra B está correta. Letra C, os beta-bloqueadores podem ser usados no tratamento, perfeito. Aqui é a única diferença que a gente tem dos outros. Geralmente a gente só fala em inibidor seletivo de recaptação de serotonina, que pode ser usado também, mas também pode ser usado o beta-bloqueador, tá? E letra D é uma fobia necessariamente relacionada com o social. Falso, gente, vou provar para vocês. Aqui a gente tem as fobias características que a gente conhece, né? Aracnofobia, por exemplo, o medo excessivo de altura. E assim, geralmente o paciente ele reconhece que é um medo irracional, sabe? O medo de tempestade, por exemplo. Geralmente essas fobias, que não a fobia social, são fobias que são desenvolvidas ainda na infância e acabam perdurando durante a vida do paciente. Ele reconhece que é uma ansiedade irracional, que é fora do comum, que é um medo muito maior do que ele deveria expressar, né? Porque o medo é quando a gente tem medo de algo conhecido e às vezes a gente tem, por exemplo, uma ansiedade muito maior do que deveria ter perto de uma aranha ou em lugares fechados, por exemplo. A claustrofobia é um exemplo de fobia que não é social, que é uma fobia específica, tá? E muitas vezes essas fobias elas estão associadas ao transtorno do pânico. A claustrofobia é o grande exemplo aqui. O paciente ele tem a própria agorafobia, então é uma fobia específica e está relacionada ao transtorno do pânico, e o seu oposto, né, a claustrofobia também. Então o paciente ele tem medo, tem fobia de ficar em lugar fechado, ele tem uma ansiedade antecipatória quando ele sabe que vai ficar em um lugar fechado, e isso pode desencadear a crise do pânico também, pode servir como gatilho, beleza, gente? Frequentemente a gente tem essa associação. Outras fobias conhecidas, aqui a gente tem, por exemplo, a fobia com altura, com ferimentos, sangue, né, injeções, tempestades também, geralmente fobias desenvolvidas na infância da criança, que ela acaba levando então para o resto da vida. Beleza, gente? Aqui, então, a diferença do tratamento é que a gente pode usar os antidepressivos, tá? Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, assim como a gente pode usar em todos os transtornos de ansiedade, mas a gente pode usar beta-bloqueador nesse paciente também, tá bom? Perfeito, gente? Olha só, agora eu gostaria de fazer uns casos clínicos com vocês, beleza? Deixa eu pegar aqui pra gente. Vamos começar então. Aí, separei um caso legal pra gente. Vamos começar com esse aqui, ó. Uma mulher de 25 anos, tá? Pedi para vocês tentar dar o diagnóstico comigo, tá bom? Agora a gente vai passar para o lado do médico. A gente vai estar no nosso consultório e a gente vai atender alguns pacientes aqui, tá bom? Olha só. Marta tem 25 anos, então, é estudante de Direito. E ela vem apresentando, então, há mais ou menos 2 meses de espinéia, medo de morrer, sensação de que dura em média 15 minutos, né? E isso acontece diariamente, tá? Olha só. Mulher, 25 anos, estudante de Direito, e ela se queixa, então, que há 2 meses ela apresenta diariamente essas crises, com medo de morrer, com dispneia, né? Falta de ar, e dura uma média de 15 minutos a crise. Às vezes, pensa que vai enlouquecer. Refere que alguns locais têm mais medo do que outros. O diagnóstico mais provável para Marta é... E aí, gente? A, B, C ou D? Vamos lá, gente. O que vocês marcariam? Paciente mulher, aqui jovem, 25 anos, tá? Estudante de faculdade... Está apresentando crises diárias. O que vocês marcariam aí?
Amanda botou letra C. E aí, gente, mais alguém? Luana C. A Valéria C. Alguém discorda, gente, desse diagnóstico? Posso dar um diagnóstico dessa paciente de transtorno do pânico? A Hannah C. Gente, perfeito, tá? Aqui a gente tem algumas características muito marcantes que já nos levam a pensar no transtorno de ansiedade, direcionando então para o transtorno de pânico. Primeiro, paciente do sexo feminino, a gente tem uma proporção muito maior em mulheres, uma proporção de 2 mulheres para 1 homem em relação aos transtornos de ansiedade. Paciente de 25 anos, tá? É a idade típica de início do transtorno do pânico. Não necessariamente tem gatilhos, às vezes o paciente inicia com transtorno do pânico sem nenhum gatilho. Geralmente o primeiro episódio pode estar associado a algo, a exercício físico, a atividade sexual, a cafeína, álcool, mas os outros não necessariamente ocorrem de forma esperada, o paciente inesperado, o paciente está bem, ocorre de forma espontânea, então um ataque de pânico, tá? Então, paciente mulher, jovem, 25 anos, que está evoluindo então com essas crises, tá? Crises agudas de 15 minutos, tá? Lembra que eu falei que é como uma montanha-russa, o paciente piora, em 10 a 15 em 10 minutos, geralmente ele atinge a intensidade máxima, depois ele melhora nos próximos minutos, e está acontecendo diariamente. Essa frase aqui, gente, olha só, pensa que vai enlouquecer. Muitas vezes na crise o paciente ele tem medo de não conseguir sair, tem medo de não conseguir resolver isso, tem medo de estar enlouquecendo, então são pensamentos que tomam o paciente. É importante, gente, importantíssimo a gente orientar o paciente e falar que está tudo bem, que na verdade é um transtorno do pânico, conversar com esse paciente, acalmar esse paciente, tentar identificar gatilhos para poder retirar e tratar adequadamente esse paciente, tá bom? Lembrar que o tratamento do transtorno do pânico, em fases agudas, a gente usa benzodiazepínico, em fases crônicas, a gente usa inibidor seletivo de recaptação de serotonina, tá bom? Fluoxetina, paroxetina, estalopram, certo? Perfeito, gente. Diagnóstico é transtorno do pânico, beleza? Olha só. Bora para a próxima questão, então. Olha só, questão 12. Tá funcionando aí, gente, direitinho? Pareceu que tinha travado um pouco. Acho que voltou. Vamos lá. Mulher de 28 anos, então, de novo, né, apresentando há 8 meses crises caracterizadas por taquicardia, tontura, dor no peito, tremores, sudorese, formigamento nas mãos, sensação de desmaio e medo de morrer. Não tem fatores desencadeantes e as crises duram cerca de 20 minutos, beleza? Desde então está com medo de ficar sozinha, só sai de casa acompanhada, pois teme passar mal. Não consegue ficar em lugares com muitas pessoas, relata vários atendimentos no pronto-socorro de sua cidade, ocasiões em que não foram encontradas alterações no exame físico e nos exames subsidiários, tá? O diagnóstico mais provável e o tratamento farmacológico inicial são... E aí, gente? Beleza, o João botou que tá tudo ok, show. E aí, gente, o que vocês marcariam aí? Tá pedindo qual que é o diagnóstico e o tratamento, tá bom? Aqui só para resumir, uma mulher, 28 anos, tá 8 meses com crise de taquicardia, tontura, dor no peito, tremor, desmaios e sensações aqui de formigamento, medo de morrer. E são crises que duram cerca de 20 minutos, tá bom? Já fez aqui um check-up, né? Ela foi várias vezes no atendimento e nunca foi encontrado nada, nem no exame físico e nem em exames subsidiários. E aí, gente? O que ela tem e como que eu trato essa paciente? A, B, C ou D? Letra A, transtorno de ansiedade generalizada, trata com fluoxetina. Letra B, transtorno conversivo, trata com clorpromazina. Letra C, transtorno do pânico e agorafobia, trata com paroxetina. Letra D, transtorno de somatização, tá? Trata com paroxetina. E aí? Gente, perfeito, tá? Mais um caso típico de transtorno do pânico, tá? A gente tem uma paciente que tem 2 diagnósticos, né? A gente tem uma paciente jovem aqui que está há 8 meses já com esses sintomas de, a gente chama de crise de ansiedade, né? Popularmente, mas são ataques de pânico que essa paciente está tendo, de ficar com formigamento, com sensação de desmaio, medo de morrer, esse taquicardia, palpitação, né? São sintomas típicos. Essa duração de 20 minutos, né? São sintomas muito típicos de ataque de pânico, tá? A paciente tem transtorno do pânico. E aqui ela fala aqui no meio do relato que ela tem medo, tá com medo de ficar sozinha e que só sai de casa acompanhada. Esse medo de sair de casa, de ir para lugares públicos, se chama agorafobia, tá bom? Muito comum, tá muito associada ao transtorno do pânico e pode sim desencadear crises de pânico, tá bom? E o tratamento dessa paciente, que a gente só tem uma resposta, né, seria transtorno do pânico, e o tratamento seria com inibidor seletivo de recaptação de serotonina, paroxetina, tá bom? Aqui um exemplo, né, mas pode ser fluoxetina também, pode ser estalopram também, tá bom? Ou qualquer outro inibidor
seletivo da recaptação de serotonina. Beleza, gente? Show, gente. Vocês estão arrasando aí nas questões, beleza? Olha só. Agora, deixa eu ver. Esse aqui, outro caso clínico pra gente. Mulher de 35 anos em consulta ambulatorial em unidade básica de saúde. Ela queixa-se de dores frequentes nas costas, ocasionais. Peraí, que tá pequeno aqui. Tá, olha só. Mulher de 35 anos em consulta na UBS queixa-se de dores frequentes nas costas, ocasionais períodos em que fica com falta de ar e tem tido cefaleia, tá bom? Terminou relatando que dorme mal, é muito irritada, preocupada e se impressiona com tudo. Passa períodos tão agoniada que não consegue trabalhar. O exame físico não revelou anormalidades e ao completar a anamnese, o médico ficou sabendo que a paciente sempre se considerou um pouco nervosa, tá bom? E já tomou de modo irregular um remédio controlado. Apesar das queixas, não tem o hábito de procurar atendimento médico. Nem tem demanda insistente pela realização de exames complementares. Qual que é o diagnóstico mais provável dessa paciente? Letra A, transtorno depressivo. Letra B, transtorno de ajustamento, tá? Letra C, transtorno de somatização. E letra D, transtorno de ansiedade generalizada. E aí, gente? A, B, C ou D? A gente tem uma paciente de seus 35 anos que se queixa de dores frequentes nas costas e às vezes fica com falta de ar e cefaleia. Ela relatou aqui que ela sempre foi nervosa, tá entre aspas aqui, e que ela sempre se impressionou com tudo e ficou sempre muito preocupada. Qual que é o diagnóstico dessa paciente? A Helena botou letra D, a Hanna botou D, e aí? O que vocês acham que essa paciente tem? Vou descer um pouquinho as alternativas aqui, tá? Só um pouquinho. Aqui, transtorno depressivo, transtorno de ajustamento, transtorno de somatização e transtorno de ansiedade generalizada. Luana botou letra D agora. Vamos lá, vou por eliminatório, tá? Enquanto vocês pensam aí. Letra A, transtorno depressivo, falso, tá? Transtorno depressivo, a gente tem um paciente com pelo menos duas semanas de sintomas como perda de interesse, humor deprimido, o paciente já não tem mais prazer em fazer as coisas que fazia anteriormente. Não é o caso dessa paciente, tá? Aqui a gente tem uma paciente que fala a respeito de um quadro de ansiedade, tá bom? Qual das ansiedades ainda não sei, então vamos por partes. Transtorno depressivo não é. Transtorno de ajustamento. Gente, transtorno de ajustamento a gente não falou aqui, mas é um tipo de transtorno de ansiedade quando o paciente ele tem uma grande modificação na vida, começa num novo trabalho, começa numa nova escola. Esse paciente, ele, durante o período de ajustamento dele, ele acaba tendo períodos de ansiedade, de preocupação, de medo, mais um medo irracional, faz parte do transtorno de ajustamento. Aqui não tem nenhuma grande modificação na vida da paciente que foi relatado para nós, tá? Então, aparentemente não é. Letra C, transtorno de somatização. Gente, transtorno de somatização, aqui ele se confunde muito, tá, com esse nosso diagnóstico, mas a gente já consegue afastar ele pelo fato do paciente falar que não existe uma demanda grande por realização de exames complementares, não busca médico com frequência, tá? No transtorno de somatização, o paciente ele acaba somatizando mais e ele acaba buscando mais auxílio médico, fazendo mais exames, a gente cai numa área diferente do que essa paciente está. Aqui a gente já tem ela afirmando que não é comum ela procurar ajuda médica e que não existe, né, uma vontade pela realização frequente de exames complementares, tá bom? E letra D, transtorno de ansiedade generalizada. Gente, esse é um caso clássico de transtorno de ansiedade generalizada, tá? A gente tem uma paciente mulher, lembrar que a proporção em mulheres é muito mais comum do que em homens, que já relatou pra gente que tem um quadro de preocupação excessiva, que esse quadro é arrastado, que ela não falou de crise de ansiedade, ela falou que ela tem uma dor nas costas que seguido aparece, que muitas vezes vem acompanhada de falta de ar, de cefaleia, mas ela não falou em crises agudas para a gente pensar em transtorno do pânico e ou outro diagnóstico. Não falou em nenhum gatilho que leva a isso, para a gente pensar em fobia social, fobia específica. Não falou também em nem um pensamento obsessivo ou compulsivo que nos leve a pensar então no toque. E a gente tem uma paciente com um quadro arrastado, ela falou que sempre se impressionou com tudo, que sempre foi muito preocupada, e isso nos leva a pensar então em transtorno de ansiedade generalizada, beleza? Doc, quadros leves, atividade física, higiene do sono, boa alimentação e psicoterapia,
Casos moderados a graves, a gente pode fazer uso de inibidores seletivos de recaptação de serotonina ou de tricíclicos. Beleza, gente? Aqui só a explicação, né? É o transtorno de ansiedade mais comum que levam pessoas a procurar atendimento médico, tá? É mais comum em mulheres. Geralmente tem início na segunda década de vida, então entre 10 a 20 anos. Aqui a gente tem uma paciente de 35 anos. Frequentemente se ele está associado, né, a situações de vida estressante, mas não a gatilhos, tá? Aqui é a grande diferença. O paciente não precisa de um evento específico para ter ansiedade, tá? Mas está relacionado a condições de vida estressante. Então, às vezes, um trabalho estressante, uma faculdade estressante, trabalhos na escola, enfim, uma escola, um ambiente estressante para a criança. Condições assim, beleza, gente? Por último, agora, eu quero fazer uma outra questão com vocês aqui, mais um caso clínico, para a gente fechar com chave de ouro, tá? Aqui, na verdade, a gente vai falar do diagnóstico, mas a grande pergunta é qual que é o tratamento desse paciente, tá bom? Vou pedir para vocês tentar responder, tá bom? E raciocinar comigo, beleza? Paciente do sexo feminino, 50 anos, empregada doméstica, divorciada há 1 ano, procura seu médico de família e comunidade, queixando-se de ansiedade e preocupação excessiva, de difícil controle com eventos futuros e questões que suas filhas consideram bobagens, tá? Diz concordar com a avaliação feita pelas filhas, sente-se muito tensa, tendo dificuldade para relaxar, relatando dores de cabeça em região dorsal com frequência, queixa-se de alteração do sono, irritabilidade, cansaço, dificuldade de concentração. Relata que o quadro teve início há pelo menos 7 meses e que são raros os dias que se sente completamente bem. Nega tristeza, desinteresse significativo pelas coisas que costuma fazer e também nega ideias suicidas. Considerando as opções abaixo e tendo em vista a principal hipótese diagnóstica, qual seria a opção medicamentosa de primeira escolha para essa paciente? Primeiro, gente, o que essa paciente tem? Antes da gente pensar no tratamento, vou mostrar as alternativas para vocês ir pensando aí, tá pedindo qual que é a primeira escolha de tratamento. Letra A, clonazepam, letra B, nortriptilina, letra C, bupropiona, letra D, quetiapina e letra E, estalopram, tá? Qual que seria primeiro tratamento para essa paciente, tá? Primeira escolha. Vamos pensando aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre o caso clínico. Primeiro, para tratar, a gente precisa ter um diagnóstico, certo? Aqui a gente tem uma paciente do sexo feminino, de 50 anos, tá, gente? Empregada doméstica, que se divorciou há 1 ano. Ela procurou o médico se queixando de ansiedade e preocupação excessiva e de difícil controle. Gente, tem uma paciente mulher, tá bom? 50 anos, que está se queixando aqui de ansiedade e preocupação excessiva. Gente, quando eu tenho ansiedade e preocupação excessiva, olha aqui embaixo está falando que a paciente se sente muito tensa, tendo dificuldade para relaxar, relatando dores de cabeça e uma lombalgia frequente. Gente, é um caso muito semelhante de antes. A gente tem um paciente que está com uma ansiedade crônica. Guardem isso, gente. Quando o paciente não relata uma fobia específica, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de lugar fechado, ou não relata que está tendo crise aguda de ansiedade, olha, eu fico muito ruim durante 15 a 20 minutos e depois eu melhoro, a gente tem que pensar num quadro crônico de ansiedade generalizada, tá? O transtorno de ansiedade generalizada. Lembrar que muitos diagnósticos se sobrepõem, tá? Mas esse é um quadro limpo, em que a gente só tem um paciente que está com preocupação excessiva, que está de longa data isso. Existe um quadro de divórcio há 1 ano, tá? Pode sim servir como gatilho para essa paciente, tá? Ela não falou que foi a partir disso, mas pode sim ocorrer a partir disso. Pensando então, aqui ela nega tristeza, desinteresse significativo pelas coisas ou ideação suicida, o que acaba afastando o transtorno depressivo. O pessoal respondeu letra D aqui. E a gente tem que pensar agora no tratamento dessa paciente. Gente, qual que é a primeira escolha para tratamento crônico dessa paciente? Inibidor seletivo de recaptação de serotonina, tá bom? Qual aqui que seria um inibidor seletivo de recaptação de serotonina? A única alternativa é o estalopram, tá? O que seria o clonazepam? O clonazepam é um benzodiazepínico. Ele é um fármaco de segunda linha, tá? Para tratamento da TAG, do transtorno de ansiedade generalizada. E ele pode ser sim utilizado, mas geralmente é utilizado em associação ao inibidor seletivo de recaptação de serotonina nas primeiras semanas, tá? Porque ele é um ansiolítico de ação rápida. Então, quando o paciente está muito ruim, você pode associar um benzodiazepínico, trata por 2 a 3 semanas e vai reduzindo a dose desse paciente. Mas o tratamento a longo prazo, que vai perdurar por seus 12, 18 meses, até a paciente se estabilizar, é o inibidor seletivo de recaptação de serotonina, ou pode ser um tricíclico também, noratriptilina, amitriptilina, tá? Que não seria a primeira escolha, mas é uma opção também, beleza? Quetiapina aqui é um neuroléptico, tá? Um antipsicótico utilizado para tratamento de transtorno bipolar
e de esquizofrenia, não é a indicação para essa paciente. E aqui então seria o estalopram como inibidor seletivo de recaptação de serotonina como primeira escolha, tá bom, gente? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Só para vocês entenderem aqui o fluxograma. A gente tem então aqui já com diagnóstico de ansiedade generalizada, né? Aqui a gente encaminha esse paciente para psicoterapia, TCC, aqui seria terapia cognitivo-comportamental. E no outro lado a gente tem as opções de psicofármacos, tá? De primeira linha aqui a gente tem os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, tá? Aqui entre exemplos sertralina e a venlafaxina. A gente na primeira semana avalia a adesão desse paciente, em seguida na quarta semana, voltou aqui, na quarta semana a gente avalia a resposta terapêutica. Se o paciente teve remissão dos sintomas, a gente mantém esse paciente aqui, a gente reavalia ele e vai reavaliando de 2 em 2 meses por pelo menos 12 meses, tá bom? Algumas literaturas dizem que a gente tem que tratar por até 18 meses, outras por 12 meses, tá bom? E se não tem resposta, a gente pode ajustar a dose ou trocar a medicação, tá bom? A gente tem outras opções de medicação, as de segunda linha, aqui noratriptilina, ou os próprios benzodiazepínicos, como o clonazepam. E a gente vai ajustando esse paciente, associando medicação, trocando medicação, de acordo com a resposta do paciente, sempre avaliando de 2 em 2 semanas. Perfeito, gente? E o que eu tinha para vocês é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum feedback, sugestões, ideias para as próximas lives, lembrar que toda quarta eu estou aqui fazendo live com vocês, tá bom? Sempre às 8 horas. Na terça-feira a gente tem live com a Lara, eu acho que essa semana está sendo com a Gil, tá? De ciclo básico, então você que está no ciclo básico não perde as lives, tá? A Gil e a Lara arrasam no ciclo básico. Você que está no ciclo clínico também, sempre bom a gente revisar. E comigo toda quarta a gente falando um pouquinho de clínica aqui, tá bom? Gente, sugestões, feedbacks, alguma pergunta, vou dar um tempinho para vocês. Obrigado quem ficou até o final, obrigado quem respondeu, tá, gente? Eu gosto muito de estar aqui com vocês. Vou dar um tempinho se alguém tiver alguma dúvida, tá? Gente, lembrando que do dia 13 a 17 de setembro vai ter a Maratona MedSimple. Gente, um evento 100% online, 100% gratuito, tá bom? Não perde, se inscreva, tá? O link tá na bio. Se inscreva, que tem novidades por aí, tá bom? Se você ainda não tá no nosso grupo do Telegram também, gente, clica no link na bio, tá? Entra no grupo do Telegram, que lá é sempre atualizado sobre os lançamentos, sobre as maratonas, e você fica por dentro de tudo. Perfeito, a Niara botou tudo certo. Beleza, gente, então, boa noite para vocês, obrigado quem ficou até o final comigo, tá bom? Se tiverem sugestões também, podem mandar no direct, podem mandar aqui. Tiverem feedbacks também, mandem no direct, a gente sempre responde vocês, tá bom, gente? E não percam a maratona, no dia 13 a 17 de setembro, tá bom? Toda quarta-feira eu tô aqui com vocês. Boa noite, gente. Bom descanso, boa semana para vocês aí.